Bom dia a todos. Nessa manhã de hoje a gente vai fazer mais uma doutrinária Café com CF. O tema de hoje é do capítulo 8 do Evangelho, os itens 5 a 7, né? Pecado por pensamento, adultério. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Quem quiser pegar sua água frutificada, pegue deste próximo, para se preparar para esse momento. Pai Celestial, rogamos a Ti, Senhor, proteção nessa manhã de hoje. Que cada um em suas residências possam receber a luz divina, a paz, a tranquilidade, o repouso necessário, que possa restabelecer sua saúde, toda energia de bom que o Senhor possa dar nessa manhã de hoje e por toda a semana. Que os amigos espirituais estejam conosco, hoje e sempre. E damos por iniciado a nossa doutrinária, Café com CF. Bom, como eu disse, o tema é proposto para que a gente tenha uma ideia a respeito do que realmente é o adultério, né? A palavra usada por Jesus, adultério, o que ele queria realmente dizer. E aí a primeira pergunta que fica é: qual o sentido dado por Jesus à palavra adultério? Falar nisso, nós estamos com Margarete hoje aqui comigo. Bom dia a todos. Na verdade, quando Jesus ele alude a palavra adultério, ele não concede a ideia desse adultério que a gente entende, que é a traição do homem com a mulher, mas sim todo e qualquer pensamento e atitude que esteja em pecado, que esteja de acordo com um pensamento negativo, com um pensamento de maldade, seja ele em qualquer sentido, seja propriamente dito no sentido de adultério, né? De traição homem e mulher, mas também qualquer atitude má que você venha a tomar e que seja de encontro com a palavra de Jesus, a misericórdia divina e o que realmente a gente deve praticar, que é o bem. A gente pode dizer que o pecado, foi usada a palavra adultério, mas para se referir à questão do pecado, a gente não comete só o pecado com um ato ostensivo, que seria o próprio adultério, que todo mundo sabe, viu e está ali, mas a gente pode cometer esse ato através, aliás, de atos, pensamentos e palavras. Qualquer coisa que vá de encontro com a lei divina, ele faz referência ao pecado e usou nesse modelo a questão do adultério para chamar a atenção. Lembra até de uma passagem evangélica que a questão de Madalena foi apredejada, né? Que ele disse: que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, possa ser que muitos não saibam do pecado do outro, mas só o pensamento, o desejo, a gente já está cometendo um pecado. E quando Jesus fala isso, ele se refere realmente a tudo que a gente pensa, toda atitude que a gente tem, ela provém do coração. Então, a gente cria esse desejo no coração, né, na mente, no pensamento, e é através do coração que a gente dá forma a esse pensamento. Então, mesmo que perante as pessoas esse ato não esteja visível, mas o fato de eu pensar, ou de eu desejar, ou de eu sentir no meu coração ódio, raiva, rancor, qualquer sentimento menos digno, isso aí eu já configurei um adultério, eu já configurei um pecado, eu já constituí um mal dentro de mim, mesmo que as pessoas não saibam e não vejam. Para Deus, nada fica impune. Então, perante Ele sempre vai saber tudo que envolve nosso pensamento. Então, a ideia é que a gente comece a se policiar e a pensar coisas boas, para que dos pensamentos bons nós possamos vir a cometer atos bons. Porque se a gente pensa coisas negativas, consequentemente nós iremos ter atitudes apenas negativas, mas com tendências que vão fazer com que a gente de fato peque, de fato cometa o propriamente dito adultério, né? Baseado no que você acabou de falar, a gente pode dizer então que constitui uma infração na lei divina
aquele que pensa, mesmo que não cometa o ato em si, só o fato de pensar. Isso é uma infração. Sim. Né? Porque ele não foi, por exemplo, eu tenho alguém que vai e comete um homicídio, mata alguém. E tem um outro que simplesmente deseja matar alguém. Então, para a lei divina, os dois cometeram infração. Sim. Só que o ato em si foi consumado e o outro por pensamento. Muitas vezes ele não cometeu aquele ato, foi por falta de oportunidade. Mas a partir do momento que de fato ele desejou, ele já cometeu perante Deus, ele já cometeu um pecado, ele já assassinou, porque a energia que ele emanou em função daquela pessoa não foi uma energia boa, foi uma energia ruim. Então ele não constituiu o ato, não por vontade própria, mas por falta de ensejo, muitas vezes, né? Sim. Aí, só para fechar aqui o que você falou, o estudo aqui traz o seguinte: aquele que pensa em cometer um mau ato e só não a consuma por falta de ocasião é tão culpado como se cometesse. Naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe plenitude em sua força. Ou seja, se a gente sente prazer em ver ou cometer o mal, isso está tão intrínseco na gente que a gente ainda, para o estado de perfeição, falta muito. Né? É infração gravíssima, digamos. Exato. Não é? Apesar de não cometer por não ter ocasião, só em fato de desejar, ou até se ter prazer em ver o outro cometendo aquilo dali, está no mesmo limiar, né? Na mesma sintonia, né? Exatamente. Aí a gente nos vem um outro questionamento, né? E como agem os espíritos mais evoluídos quando assaltados por um pensamento mau, né? Com um pensamento negativo? Como será que agem esses espíritos? Eles na realidade, energicamente, eles bloqueiam esse pensamento. E como eles estão o tempo todo praticando o bem e pensando no bem, eles não chegam nem a ser inseridos, sugestionado um pensamento ruim. Não chega. E quando assim chega por alguma oportunidade, eles são repreendidos automaticamente, né? Uhum. Então, eles estão num nível de sintonia tão grande, os espíritos evoluídos, que não permeia pelo campo dele qualquer pensamento negativo. E aí o livro ainda nos traz o seguinte, que para estes, né, esses espíritos evoluídos, mesmo os maus pensamentos se lhes torna ocasião de adiantamento, porque eles afastam de seu coração esse pensamento. Então, é como se o coração dele estivesse blindado. Então, mesmo que venha no pensamento, ele não consegue adentrar o coração. Então, o desejo, ele não é concebido de fato. Porque é como se que viesse a ideia. Veio a ideia, eu penso, mas aí eu vou repelir automaticamente. Ele não vai para o meu coração. Ele não vai se tornar um desejo consumado, porque ele foi bloqueado automaticamente. Então, muitas vezes, até para um espírito que não seja tão evoluído, quando ele está nesse patamar de conseguir estagnar esse mau pensamento ou essa sugestão, como você falou, então ele já está em vias de caminho para evolução. Porque quantas vezes a gente se dá no dia a dia de vir realmente um pensamento negativo e você falar assim, Deus é mais, nunca que eu quero pensar uma coisa dessa. Quantas vezes você se repreende de ter tido aquele pensamento? Né? Muitas vezes em coisas até insignificantes, mas a gente já se depara às vezes repelindo, né? Tirando do pensamento da gente uma ideia sugestiva. Então é isso que o Evangelho vem nos dizer, que a gente precisa realmente estar sempre pensando no bem, porque sempre a gente vai conseguir praticar o bem. E quando, por algum motivo ou por qualquer circunstância, um pensamento negativo nos venha acometer, a gente procure paralisar esse pensamento, a gente procure tirar ele da nossa zona vibratória e procure afastar ele de perto de nós, porque isso vai fazer com que a gente contribua com a nossa evolução, né, moral, e que a gente possa vir realmente a estar praticando bem e criando ao nosso redor uma frequência energética de energia boa, e que vai chegar um momento que esse pensamento nem vai chegar perto da gente. Você me fez lembrar o seguinte, que essa análise que acabou de fazer, a gente pode fazer conosco e ter ideia de quanto a gente está no processo evolutivo, cada um no seu processo evolutivo.
mas tratando da humanidade em si e talvez até uma análise pessoal, a gente tem uma percepção que ainda nos falta muito, porque somos muito mais sugestionados a coisas negativas do que as coisas positivas. E somos muito mais susceptíveis a aceitar essas coisas negativas do que positivas. E você falou que a gente às vezes repreende quando a gente se dá conta disso, mas isso só acontece quando a gente está vigiando. Sim. Quando a gente vigia os nossos pensamentos, porque às vezes a gente nem tem noção e só faz processar e alimentar aquele pensamento ali que está permeando na nossa mente. E da mesma forma que muitas das vezes a gente pode reprimir, outras a gente pode alimentar. Me veio vários casos, tipo assim, de alguém que cometeu um homicídio e outra pessoa que está vendo na TV essa barbárie e ouve também falar que os populares acabou, né, pisoteando esse assassino, não sei o quê, e a gente sentir prazer ou se sentir vingada, digamos Sim. assim, através dessas pessoas que cometeram esse ato contra o assassino. Esse é um ato, esse pensamento, eu acabei de ter prazer nisso. Isso não é positivo, porque um espírito evoluído ia sentir pena de todos ali naquela situação. Exatamente. Né? Do coitado que cometeu, né, o suicídio porque está no seu nível de imperfeição muito grotesca, e aqueles outros que pela energia do negativismo, se quis fazer justiça com as próprias mãos, que não nos cabe, né, fazer justiça com as próprias mãos. Mas a gente ainda pensa nisso e sente prazer nisso pelo nosso estado de imperfeição, que ainda é muito grotesco. A gente precisa evoluir. Para que eu esteja numa faixa vibratória, que aqueles pensamentos negativos não me atinjam, eu tenho que estar bem evoluído. Mas isso também não preciso... para se chegar a esse nível, eu tenho que galgar cada dia, né, com esforço, com muita oração, com muita vigília, para que não me deixe... né, como é que se diz, ser sugestionada e alimentar esse pensamento que está vindo. Sendo que o que surge no nosso pensamento, existe uma porta aberta já entre nós. Tipo assim, existe um desejo daquilo e aquilo ali está sendo sugestionado. A gente sempre abre uma porta para sugestão, seja positiva ou negativa. Tudo depende de como a gente alimenta o nosso dia a dia, né? Isso é uma forma, Carla, que você trouxe, que a gente pode... de uma certa forma, usar um exercício, vamos dizer assim, de se envolver em coisas boas e evitar esses tipos de programas, né? Esses tipos de situações em que você acaba, mesmo sem querer, alimentando essas sugestões. Porque a partir do momento que a gente só assiste programas que passam esses tipos de notícias, e você acaba, mesmo que você não tenha intenção, você se envolve naquilo. É o que a gente alimenta a alma, né? Isso. Então, se a gente procurar começar a se vigiar no nosso comportamento, nossas atitudes, e coisas simples, coisas do dia a dia, uma rede social, uma coisa... Então, você tem que procurar se alimentar de palavras boas, de coisas boas. Pensando assim, se você parar para pensar, um espírito evoluído, ele sequer vai pensar no mal. Porque ele totalmente, mesmo que o mal se coloque sobre a presença dele, na sua fala você disse, mesmo que o mal venha na presença dele, ele vai se compadecer da falta de bondade no outro. Ele vai ficar, vai se sentir triste de uma certa forma. Tem um trecho que eu li no complementar, no estudo complementar, em que Emmanuel diz assim: a vigilância e a oração são diretrizes seguras para a nossa reforma interior. Precisamos investir em nos conhecermos e em mudarmos o que for preciso para isso. Então, assim, é isso. Que a gente precisa primeiro se conhecer, precisa se cercar de coisas positivas para que a gente não seja... Porque todo mundo está suscetível a cometer ato falho. Nós somos seres humanos, estamos encarnados aqui para passar por provas, por expiações, por situações difíceis mesmo. E se a gente não se policiar e não procurar se conhecer minimamente possível, a gente jamais vai conseguir se proteger dessas coisas. Na realidade, o autoconhecimento lhe prepara para um momento oportuno, né? Porque quando você se conhece e vê as suas mazelas e tenta corrigi-las diante das leis de Deus, as leis morais, quando se tem noção disso, porque às vezes você faz o autoconhecimento e não se reconhece. Mas quando se reconhece e está nessa busca de evolução,
Então, vai chegar um momento que é preciso para você exercer a tal da prova, né? Vai provar se você realmente aprendeu aquilo. Então, não é quer dizer que você vai agir corretamente. A gente está num exercício constante. Você vai se instruir, o autoconhecimento, você se instrui de si mesmo, para que em um momento oportuno, você não, numa fúria de raiva, você não venha a cometer atos ilícitos ou pensamentos negativos. Mas isso não acontece de a noite para o dia. Essa busca, esse é um esforço diário que a gente tem que fazer todos os dias. E aí tem uma pergunta interessante: restará alguma oportunidade àquele que ainda se compraz na prática do mal? Claro que restará, porque a gente está aqui, como eu disse, para se reformar. Então, assim, nem hoje hoje ele ainda está nesse estado, né, moral, mas ele vai evoluir, porque a tendência de todo mundo é a evolução. A gente não tem um caminho de volta. A gente pode até estagnar, mas parar a gente não vai. Num momento da vida dele, vai dar um estalo e ele vai acordar para essas coisas e ele vai fazer essa busca. Na verdade, a lei do progresso, a gente é forçado. A gente não regride. A gente pode paralisar, como você falou. Mas a gente é forçado. Então, vai chegar um momento de tanto sofrer, que a pessoa cansa, desiste de lutar contra e tenta ir a caminho do progresso espiritual dele. Quando chegar... É por isso que a reforma é íntima, depende de cada um. E vem de dentro de cada um. Não adianta chegar para você, Carla, não faça isso. Porque se você não estiver dentro dessa sintonia, se você não estiver dentro desse processo, você não vai compreender que eu estou lhe dando um conselho, lhe dando uma sugestão positiva. Então você vai entender, a Margarete é um saco, a Margarete é chata. E não vai compreender. Mas quando você chegar no seu momento, você vai perceber que você precisa passar por isso e que você vai ter que mudar. Porque é natural. Possa ser até que eu chegue nesse momento, não queira agir como tal, mas ainda esteja agindo. Sim. Né? Porque a gente está no processo. Então, existe o processo de negação total, né, daquilo, das leis divinas e tal. Depois, no momento que se toma consciência disso, né, há até o sentimento de culpa, de se, né, olhar para si de uma forma assim depressiva porque foi um monstro, qualquer coisa e tal. E depois existe um momento de ressignificar aquilo tudo. Né? Só que a gente precisa entender que galgando a cada dia, isso está aqui sempre na minha mente, porque não é fácil. O esforço diário tem que ser constante mesmo. Só que a gente se pega, e muitas das vezes, quando a gente está nessa consciência, já no estado de consciência, agindo como tal. Mas então não basta eu só não querer, eu preciso começar a agir a favor de mim, a favor do bem, a favor das leis divinas. E aí, completando a sua fala aqui, à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do livre-arbítrio. Ou seja, depende muito do meu querer. É uma escolha. Por mais que você me diga, eu só vou mudar, a pessoa só muda quando a pessoa quer. E é por isso que às vezes o sofrimento nos faz acordar. Sim. Porque às vezes só em ele ouvir não me satisfaz. Então eu tenho que sofrer na pele para acordar. Outro só em ouvir atende e muda. Compreender. Né? Mas muitos de nós ainda precisamos sofrer para aprender. Nesse sentido, que efeito exerce sobre nós praticar ou desejar o mal a respeito de alguém? Bom, tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, isso provoca uma reação em nós, né? O meu pensamento negativo me traz inquietações, intranquilidade, estado até de revolta, amargura. Já os meus pensamentos bons me traz paz de espírito, me traz contentamento, porque... Tranquilidade, né? Tranquilidade, porque não é só pensar, né? É agir também. Sim. Principalmente agir, vai me trazer muito mais paz de espírito. Né? E o cultivar a cada dia
como você mesmo falou, na questão de assistir um filme, ler um livro, ouvir uma boa música, cultivar a cada dia essa cultura, melhor, essa presença dos bons pensamentos através desses mecanismos. Porque se eu só sinto prazer em assistir um canal onde só mostra as tragédias do dia a dia, eu estou alimentando na minha alma o quê? Um estado de revolta. Sim. Diferente que se eu estivesse lendo um bom livro ou assistindo um bom filme que me traga uma sensação de paz, né, de compaixão, de esperança, de compreender que mesmo que a gente às vezes passe por momentos de dificuldade, se a gente tiver fé, tiver assim, tranquilidade para passar dentro daquele processo, porque você não vai deixar de passar por uma situação ruim. A gente está na Terra, a gente está sempre passando por situações ruins. Não sou eu, não é Carla, é todo mundo. Todo mundo tem que passar e vai passar. Agora, como é que a gente vai passar por isso? É que esse é o grande segredo. Então, se você dia a dia está se alimentando de coisas boas, por mais que você esteja dentro de uma dificuldade, ela vai se transformar, ela vai ser passageira também. Da mesma forma que a gente estiver num momento de alegria, também é passageiro. A gente tem que ter o equilíbrio justamente para poder dosar nesses dois momentos de nossas vidas como é que a gente deve se comportar e que tipo de pensamento a gente tem que alimentar para que o coração da gente esteja blindado com coisas positivas e não com coisas ruins. Vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil passar pelos momentos de atribulações. O que eu acho interessante é o título desse tema, né? Esse tema está inserido num título anterior, que é A Porta Estreita. E olha como ele começa: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Ou seja, a gente está muito mais suscetível à perdição do que a seguir no caminho reto e correto. E muitos são os que entram por ela, ou seja, a porta larga, né? Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, ou seja, a vida eterna, a vida evolutiva. E quão poucos são os que acertam com ela. Então, como a gente falou no início, a gente é muito mais tendencioso a se despojar, digamos assim, aos prazeres carnais, sim, do que tentar se manter na retidão. Porque não é fácil você se limitar por uma questão correta do que se permitir o prazer. Então, é muito mais fácil, ainda mais quando você tem os outros fazendo a mesma coisa. Então, poxa, você não faz desse jeito, não sei o quê, porque todo mundo está na porta larga. Então, como é difícil. E aí, qual é a lição que a gente aprende dentro desse contexto todo que a gente falou hoje, né? A respeito do pensamento negativo, da questão de tentar entrar na porta estreita, seguir a porta estreita do que a porta larga. Mais uma vez eu digo que a de que devemos manter nosso coração livre, né, de pensamentos mesquinhos, inferiores, e de nos esforçarmos por cultivar pensamentos elevados, né, tanto para nós quanto para o nosso próximo, principalmente para o nosso próximo, né? Porque quando a gente se rodeia de pessoas que estão bem, a gente automaticamente vai entrar numa zona de frequência, todo mundo de uma forma positiva. Então, não adianta eu cuidar só de mim e esquecer alguém que meu irmão, meu vizinho, meu amigo, porque quando você estiver rodeado com pessoas que estão cheias de problemas e você for indiferente ao problema do outro, consequentemente esse problema vai chegar até você, de uma forma ou de outra. Então, a gente não está no mundo sozinho, a gente está no mundo coletivo. E a gente tem que ajudar o outro. Primeiro, a gente tem que olhar para dentro da gente, porque a reforma é íntima. Eu preciso me transformar, mas eu também preciso ajudar o próximo. Eu não posso ignorar o outro. Então, no dia que meu coração estiver dentro desse contexto de que eu preciso estar bem, preciso viver de coisas boas e preciso gerar coisas boas para quem está próximo a mim, dentro do que eu possa, eu vou conseguir conviver numa ambiência positiva. Então, nada de negativo vai conseguir atingir por mais que venham dificuldades, a gente vai estar equilibrado emocionalmente, né, e racionalmente, para poder enfrentar o problema de uma forma mais tranquila, mais sossegada, com mais equilíbrio, e a gente vai poder não se desarmonizar e gerar um conflito até maior diante do problema. Porque muitas vezes as coisas são fáceis de se resolver, mas a gente está tão energeticamente, tão negativo, tão assim, que enxerga uma tempestade num copo d'água, como diz o ditado. Então, quando você está equilibrado, não. Você
paralisa e fala, não, calma, tudo tem solução. Não existe nada que não tenha resposta e que não tenha solução. Tudo tem solução. A gente só tem que ter equilíbrio para poder enfrentar e saber como lidar com os problemas. Falando aí, me veio, tipo assim, poxa, a gente sempre fala, não faz isso, faz aquilo, não pode pensar negativo, tem que pensar positivo. Qual é o remédio para isso? Aí me veio a passagem evangélica que é orar e vigiar. Orar porque a gente vai estar conectado com os bons pensamentos e com os espíritos mais elevados, né, nos dando força naquele propósito. E vigiar, porque quando a gente vigia é estado de alerta, né? Então eu vou estar prestando atenção nos meus pensamentos. A gente pensa em torno de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Muitos deles são repetidos, então a gente não tem noção do quanto a gente pensa, o que é gerado na nossa mente. Mas o estado de alerta em se atentar que aquele pensamento não condiz com a sua nova proposta agora de pensamentos positivos, de pensamentos coerentes com a lei divina. Então, esse é o remédio, essa é a ferramenta para que a gente consiga se esforçar a cada dia, alimentar os pensamentos positivos e praticar aqueles bons atos. Né? Não só desejar, mas fazer. Tem um trecho que eu li que diz assim, todos os ensinamentos de Jesus são experiências que precisam ser vivenciadas por todos nós, para que possamos, como espíritos imortais que somos, encontrar a nossa própria paz. Então, não basta eu conhecer a palavra, eu preciso vivenciar a palavra. Não basta eu compreender o que Jesus diz, eu preciso vivenciar, colocar essa palavra no meu dia a dia. Então, não adianta eu vir aqui para o centro, me encher de palavras bonitas, ouvir um monte de coisa e atravessar a porta e não praticar nenhuma dessas palavras. É fácil? Não é fácil. Mas eu preciso me policiar e me vigiar para que eu possa introduzir isso dentro da minha vida. Não é só saber, é ser, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Mas é um degrau de cada vez. Hoje você vem ouvir a palavra, a palestra, claro, nos ouvir, né? Daqui a um tempo você consegue interiorizar, consegue reprimir os seus atos, que não é fácil. Não é. Né? A gente está aqui falando, mas a gente não é perfeita. Né? Com A gente comete vários equívocos e erros. Né? E aí começa a se vigiar os seus pensamentos, os seus atos. Muitas das vezes a gente já comete o ato porque não conseguiu segurar e depois pede desculpa, né? Tem um estado de não conseguir ter consciência e nem pedir desculpa, mas Exato. Aí depois a gente tem um estado de consciência após o ato, né, ativo e pedir desculpa. E vai chegar um momento da gente nem cometer esse ato porque Exatamente. A gente já reprimiu na questão do pensamento e por estar agindo corretamente, mas galgando um degrau de cada vez, cada um no seu momento evolutivo. A gente não pode impor a ninguém porque cada um está no seu processo. Eu não posso julgar o outro pelas minhas ações, porque o outro pode estar em um estado diferente do meu, seja mais ou menos, não importa. Pode não, ele está, porque cada um realmente está dentro do seu estado evolutivo e às vezes o que é para mim não é para o outro. O importante é a gente manter a sintonia com os bons espíritos e a gente só faz isso em estado de oração, alimentando a nossa alma com boas leituras, né? Bons pensamentos, tudo que a gente possa ver, ouvir na questão positiva, a gente está alimentando de uma forma que isso vai nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então a gente fica nessa manhã de hoje com essa mensagem, espero que agrade a todos e consigam todos entender o que a gente quis dizer. E vamos nos preparar para o nosso momento final. Lembrando que a gente retorna, né, em fevereiro, no segundo domingo, ou seja, o próximo domingo estaremos presencialmente no centro com vocês, tá? Então, se preparando para esse momento, eu solicito a Deus que todos possam ser amparados no que for necessário, que os amigos espirituais estejam na casa, na residência de cada um, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, até nas ruas, onde tem muitos moradores de rua. Que a gente possa sempre ter em mente que essa lanterna se acenda, que é a lei divina, nos alertando do que é necessário corrigir e permanecer no propósito do bem.
Que os nossos esforços nunca sejam em vão. Que toda oportunidade negativa seja um aprendizado para o nosso processo evolutivo. Que Deus possa estar sempre conosco, nos alertando sempre, nos sugestionando sempre através dos bons espíritos. Mas para isso, a gente precisa estar em sintonia. Que Deus, nessa manhã de hoje, possa trazer paz e luz para cada um. E assim finalizamos o nosso momento doutrinário. Um bom domingo para todos. Bom domingo a todos. Até a próxima semana. E que Jesus ilumine o caminho e a semana de todos vocês. Que assim seja. Tchau, gente.